Olá, galerinha, tudo bom? E aí, como foi o final de semana? Bem? E aí, a família foram voltar? Eu fui, graças a Deus, tudo tranquilo. Não é isso? Minha sessão estava vazia, maravilha. Então, pra mim foi maravilhoso. Amei. Dessa vez, eu achei que ia ser diferente, né? Achei que ia ser uma fila maior, mas não, né? Mais uma vez, não me enganei. E foi tudo tranquilo. Certo? Nós sabemos que é o dia 15, que foi ontem, dia 15 de novembro, é o dia, né, da proclamação da República. Não é isso? Agora vamos falar um pouquinho sobre a proclamação da República. Nós sabemos, né, que no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele proclamou a República no Brasil, não foi isso? Então passou a ser governado por um presidente, né? O primeiro presidente do país foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Porque durante muitos anos o Brasil foi um império, né? E ao longo do século XIX o país foi governado pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, a partir do dia 15 de novembro, que foi, né, proclamado a República, e aí passou a ser governado por presidente. A Pro vai colocar um vídeo para vocês, uma videoaula também, falando um pouquinho sobre a proclamação da República, né? Mas antes de a Pro colocar esse vídeo, a Pro vai mostrar a vocês a atividade de vocês. Vocês vão ler aqui a página 340, que está falando um pouquinho sobre a proclamação da República, né? Aí a página 341 tem essa atividade aqui, ó. Quem é o atual presidente da República do Brasil? Recorte de jornais, né, ou revista, uma foto dele e escreva seu nome. Então, como é o nome do presidente do Brasil, você vai colocar aqui o nome dele e a foto dele. Bem, essa daqui é a atividade, mas não acabou ainda não. A Pro vai falar ainda mais um pouquinho sobre esse dia, a proclamação da República. Hoje eu vou contar a história do último imperador do Brasil e o nascimento de um novo regime, a República. É a história de Dom Pedro II, quando no final do século XIX a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil, porém, ele sentia-se cada vez mais só. Ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não o apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe apoio da aristocracia. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo. Por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia! Sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia uma importante base, pois junto com ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Isso, associado à campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. Isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo no Brasil. Assim, Dom Pedro acaba perdendo um dos alicerces que foi a marca do seu governo. Além do mais, os latifundiários mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras,
E isso acabou resultando num apoio à campanha republicana. E se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar. Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes! Pois numa república, todo cidadão poderá virar um presidente, e eles tinham interesse em tomar o poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só, e sem as bases da sociedade apoiando, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o Marechal para ir até o quartel. Bom dia, Marechal! Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito pra entrar pra história, não? E foi assim, a proclamação da República. Marechal Deodoro com seus militares deram um golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro, mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado, o presidente é eleito através do voto. Antes ficavam 5 anos no poder, atualmente ficam 4 anos. Mas o que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo, o sucesso de uma república depende da democracia. Por isso, nós temos que votar para presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito das cidades e vereadores. E sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim, cabe cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política. Vocês já escutaram esse hino? Vocês já ouviram esse hino? Esse aqui é o hino da República, né? Da proclamação da República, né? Que ele tem a letra de Medeiros, né? De Albuquerque, e a música de Leopoldo Américo. Bem, em janeiro de 1890, o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca lançou um concurso, né? Visando a oficialização, né, de um novo hino para o Brasil. Leopoldo e Medeiros venceram o concurso, mas o hino acabou não sendo utilizado como um hino no nosso país, que a gente sabe, né? Todo mundo conhece o hino nacional brasileiro, que a gente cantava, né, quando a gente estava na aula toda segunda-feira. Esse hino era para ser um hino nacional, mas eles não aceitaram, mas o hino acabou não sendo utilizado como hino do país, devido ao protesto da população. Em um decreto, né, no mesmo mês do concurso, o governo brasileiro estipulou que a criação fosse empregada como sendo o hino da proclamação da República. Eu vou colocar esse hino com a letra também para vocês escutarem direitinho, porque a letra desse hino é uma letra muito forte, né? Ele fala do nosso país, assim como o outro também. Mas esse hino aí é o hino, né, da proclamação da República. Viu? A prova vai mandar agora para vocês assistirem.
Como eu falei com vocês, essa semana vai ser uma semana de revisão, porque dia 18 e dia 19 nós temos teste, não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou mandar a revisão de português para casa e a revisão de matemática a gente vai trabalhar na aula. Porque uma aula a gente vai trabalhar a revisão de português e a outra aula a gente vai trabalhar a revisão de matemática para tirar as dúvidas. Tudo bem? Então, agora eu vou começar com a revisão de português. Vamos lá, começar com a revisão. Aqui, a escola, data, revisão. Leia a página 39 e 40 e responda. A página 39 e 40 é esse texto aqui, ó. Esse texto aqui. Esse daqui com esse daqui. Então, você vai ler esse texto para responder as questões que eu estou colocando aqui. A primeira pergunta é: qual é o título do texto? A segunda é: quem é a autora desse texto? A autora desse texto. A letra C: que outro título você daria ao texto? Então, você também vai ler para responder. Vamos à próxima. Letra D é: qual é o assunto do texto? Então, você vai dizer qual é o assunto que o texto trata, certo? Aí tem o segundo: escreva as frases trocando os pronomes destacados por pronomes. Esses pronomes que ele quer que você coloque, é esses pronomes. Vamos relembrar um pouquinho sobre os pronomes. O que são pronomes? É a palavra que substitui o substantivo, não é isso? Ou determina, indicando a pessoa do discurso, ou seja, a pessoa envolvida no ato da comunicação. E os pronomes podem ser pessoais do caso reto ou pessoais do caso oblíquo. Pessoais do caso reto, né, funcionam como sujeito numa oração e, portanto, determina a flexão do verbo. Agora, quais são os pronomes pessoais do caso reto? No livro de vocês, na página 89, tem eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. A primeira pessoa no singular é eu, no plural é nós. A segunda pessoa no singular é tu e no plural é vós. A terceira pessoa no singular é ele ou ela, no plural é eles ou elas. Lembra? Muito bem. Já o pronome pessoal do caso oblíquo, né, funciona como complemento. Lembra? A primeira pessoa, me, mi, comigo, nós, conosco. A segunda pessoa é te, ti, contigo, vós, convosco. E a terceira pessoa é se, si, consigo, lhe, o e a. Se, si, consigo, lhe, os e as. Lembrando, você vai ler a página 89, estudar a página 89, que é essa questão, para você saber responder essa questão aqui, né? Que tem assim: reescreva as frases trocando o nome destacado por pronomes. O nome destacado, que eu vou destacar, vai ser agora na frente de vocês. Ó, o pastor era o líder. Quem era o líder? Então, você vai colocar um pronome aí no lugar do pastor. Aquelas garotas gostam de dançar. Ó, aquelas garotas. Quem gosta de dançar? Então, você vai também trocar por pronomes. Vamos continuar. Eu e Carla fomos ao cinema. Quem foi no cinema? Então, a mesma coisa. Você vai continuar colocando um pronome que você acha adequado aqui no lugar de eu e Carla, não é isso? No lugar de eu e Carla, ó, Pro já vai, ó, destacar. Juca gosta de ler. Quem gosta de ler, então também você vai trocar por um pronome. Os meninos jogaram bola. Quem jogou bola? Os meninos, não é isso? Então você vai trocar os meninos pelo pronome. Qual o pronome que você vai trocar? Essa daí é a atividade de vocês. O terceiro tem assim, ó, o que são pronomes? Você vai olhar também no livro para responder. Aí o quarto tem, quais são os dois tipos de pronomes? Eu terminei de falar na estante, né? Os dois tipos de pronomes. Agora você vai colocar no caderno. O 5, quais são os pronomes pessoais? Né? Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Você também vai olhar no livro e vai colocar aqui, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Tudo bem? A atividade, a revisão de vocês de hoje vai ser essa aí.
A de hoje. Beijos, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente se encontra para a gente conseguir tirar todas as dúvidas de português e matemática. Beijo no coração de cada um.